Porque naquela época era alimentos. Então levem alimentos para o pastor. Aí você está cumprindo a Bíblia. Mas acontece que Isaías, ele fala sobre esses pastores que recebem esses dízimos e ficam com eles. Abre mais congregação, dizendo, olha aqui a obra de Deus está aumentando. Ali é um arapuca para entrar mais pessoas e eles ficarem mais ricos. Não fique pensando que é por amor às almas, não. Esses pastores não têm amor às almas de Cristo, não, meus irmãos. Que amor tem um pastor pelas almas de Cristo se ele tem um restaurante só para ele? Aqui em Pernambuco tem um pastor que tem um restaurante só para ele, quem ele chamar para almoçar. Ou seja, os empresários. Se chegar lá um pobre, ele é expulso pelos seguranças. Um homem desse ama as almas de Cristo. É para esse tipo de pastor que você está entregando os seus dízimos. Isaías diz: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, ou seja, nunca está bom, ele tem que ter mais. E eles são pastores, que nada compreende, todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Eles são gananciosos. E você ainda continua contribuindo para esse tipo de pastor que não presta conta. Se um pastor não presta conta, deixa indícios, margens, para nós pensarmos que tem coisas erradas. Então, pastor, se vocês não querem que a gente faça vídeo assim, preste contas. Transparência, pastor. Hoje em dia se desconfia de tudo, pois o dinheiro está comprando tudo até vocês. Isaías 56, 11. Cães gulosos é o nome que Isaías dá a vocês, pastores. Aí alguns irmãos dizem assim, mas irmã, mas o dízimo é do Novo Testamento. Está lá em Isaías, está lá em Mateus. Mateus não é o Novo Testamento. Ah, o teu pastor não explicou isso, né? Quando Jesus ele é confrontado, quando Jesus ele chega até aqueles sacerdotes se achando, Jesus não está ali falando do dízimo de hoje. Naquele tempo, era alimentos. Jesus está rejeitando eles. Vai vir um vídeo falando só sobre este versículo. Jesus está dando ali uma lição de moral àqueles que se dizem servos de Deus. Vem um vídeo falando só sobre isso. Em Mateus 23, 23. Pois ali era o Antigo Testamento. Ah, o teu pastor não falou isso? E nunca vai falar, porque senão você vai ficar atento a outras passagens bíblicas que ele te engana. O livro de Mateus, até o capítulo 27, ele é o Antigo Testamento. Ah, o teu pastor não te falou? O capítulo 28 de Mateus é o Novo Testamento. Aí tem alguns irmãos que estão dizendo assim, como é a história, meu irmão? Sim. Vamos ver se é verdade isso. A Bíblia diz, mas você possivelmente ainda não lembra. Se leu, não prestou atenção. A Bíblia fala disso sim. Você é que não percebeu. Vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo 9, e o versículo 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que
intervenha a morte do testador. Jesus morre em que capítulo de Mateus? Ah, foi o 27. Ah, não foi no primeiro, não? Porque um testamento tem força, ou seja, validade, onde houver morte. Jesus morreu no 27 e ressuscitou no 28, se não estou enganado. Então, como é que no primeiro capítulo de Mateus, onde a genealogia dele, ali é o Novo Testamento? Que intervenha onde houver morte, aí sim passa a ter validade. Ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver vivo? Você faz um testamento, você é rico, você tem bens, você tem casa, você tem apartamento. Você faz um testamento, os seus filhos vão ter oportunidade de desfrutar desses bens quando? Ah, é quando o senhor morrer, né? Entendeu agora que o Novo Testamento começa no final do livro de Mateus? Isso o teu pastor, ele não te ensina. Aí vem aquela falácia do seu pastor em dizer que irmão, mas está lá no livro de Atos que todos que eles entregavam suas propriedades se dividiam com o outro. Sim, está lá no começo do livro de Atos, capítulo 2, se não estou enganado. Que davam e vendiam as suas propriedades e dividiam entre si. Aí eu te pergunto, o teu pastor divide contigo os teus dízimos? Os dízimos que recolhe são divididos com eles? Com esses aproveitadores da fé? Me refiro aos que não prestam contas. Aí vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui sim é o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, você não vai encontrar ele dizendo que você dê dízimo. Você não vai ver disso no Novo Testamento se referindo ao cristianismo para você entregar. Até mesmo porque o dízimo, ele não existe lá em Abraão. Irmão, mas está ali. O dízimo não existe na época de Jacó. Mas está ali. Esse nome dízimo é de que origem? Qual foi a língua? O idioma? Foi o latim. E essa língua latim veio existir? Que época? Quase no final do Antigo Testamento. Vamos lá ver, vamos lá pesquisar sobre o latim. Como é que se explica agora esses dízimos? Nos vídeos que virão, vai vir sobre isso até a data até a origem do idioma latim. Vocês foram enganados por esses líderes religiosos da atualidade. Pois é, meus amados, aqui a gente viu que o público-alvo de muitos ministérios são os aposentados, porque a sua aposentadoria é certa, é segura, todo mês tem ali, não é um emprego que pode ser mandado embora e não vai ter o dízimo, mas que esses pastores aproveitadores da fé se aproveitam de muitas coisas e com isso eles não aplicam aonde deveria, que seria para não só contra o dízimo, sou a favor, contanto que eles cumpram o que diz Tiago 1,27. A verdadeira religião imaculada, para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Isso vocês não fazem. Vocês exploram os idosos. Vocês são exploradores da fé, pastores que não prestam contas. E vocês são vistos como os desonestos. Não estou chamando você aqui de desonesto, porque eu queria chamar muito mais coisa. Mas o que se fala de vocês é que vocês são
picaretas. Não estou chamando vocês de picaretas. Mas o que se ouve de vocês, a palavra mais branda é essa. Pois é, meus irmãos, fique toda na santa paz do nosso Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E que virá outros vídeos, principalmente falando sobre o dízimo, que vou continuar a série falando sobre os dízimos. Já tenho falando sobre Abraão e Jacó. E os dízimos da época que não existia essa palavra. Pois é, meus irmãos, fique toda na santa paz do nosso Senhor Jesus. E continue orando por mim. Fique na paz.